Olá pessoal, mais uma vez aí, vamos para o capítulo 2 do livro de Gálatas, uma breve leitura comentada. Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Isso, no caso, Paulo está falando o que ele estava fazendo para os apóstolos de Jesus de Nazaré. Ele lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. No caso aqui, Pedro, Tiago e João. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É interessante a gente saber que Tito, ele era grego, e antes dele ser discipulado por Paulo, ele estava envolvido em um dos casos mais polêmicos na Bíblia, onde Paulo diz que havia uma pessoa, um homem, que estava tendo relações com a sua própria madrasta. E nesse caso seria Tito, né? E depois Paulo discipula ele para de cometer esses erros e passa a ser uma pessoa muito importante dentro do contexto cristão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Essa liberdade que Paulo fala, a gente sabe que é a liberdade da graça. A liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, é aí que entra aquela questão aonde um dia desse eu estava falando com o irmão, o que Jesus quis dizer na cruz quando ele falou, está consumado. Estava consumado o trabalho dele com a lei de Moisés ali naquele momento. E agora, o que ele deixou marcado? Não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um consolador. Eu vos enviarei um consolador. Quer dizer, enviará um outro espírito, uma outra mensagem, diferente daquela que foi pregado debaixo da lei de Moisés. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, isso é muito importante, da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, agora, porque aquele que operou eficazmente em Pedro
para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Lembra que ele disse lá no capítulo 1, não existe outro evangelho. Ele deixa isso bem claro no capítulo 1. Parece que há, mas não existe. É isso que Paulo fala. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, todas essas coisas a gente tem que observar. A forma em que foi escrito o livro de Gálatas, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles à circuncisão. Quer dizer, então, gentil significa o quê? Evangelho da incircuncisão, sem rituais. E Paulo fala que, e a eles a circuncisão, quer dizer, aos judeus, continuar a pregar aos judeus, recomendando-nos somente de que nos lembrássemos dos pobres. Isso, veja bem, foi o que Pedro, Tiago e João falaram para Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Quem é do Evangelho da Graça sabe que não acreditamos em pobres. Ninguém é pobre, ninguém nasce pobre. Todos os homens nascem ricos e prósperos, o que também procurei fazer com diligência. Quer dizer, Paulo ainda cedeu a proposta deles. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Era uma pessoa com erros doutrinais, com erros de conduta. Então, Paulo classificou Pedro como uma pessoa repreensível, aquele que recebeu a chave dos céus. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou. Quer dizer, depois que esses da parte de Tiago chegaram, Pedro foi se retirando e se afastando dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também simulavam com ele. Quer dizer, havia outros judeus ali, e eles passaram a entrar no sistema de Pedro. Não, vamos dar uma disfarçada aqui, para ninguém ver que a gente está agindo como gentios, vamos cair nos rituais judaicos, né? De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. É Paulo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso aqui Tiago tenta rebater lá nas cartas dele lá. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados
pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Isso aqui que muitas pessoas não entendem. Quando você lê a carta de Paulo a Tito, você vai ver que Paulo, ele trata da lei de Moisés ele utiliza outra nomenclatura para a lei. Ele já não chama mais a lei de lei, ele chama a lei de escritura. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, porque em Cristo se cumpriu toda a Escritura. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, que Cristo morreu em vão. Beleza, pessoal?